partir de agora, Deus vai falar com você. Amém. E a palavra diz assim para nós: não se preocupe, disse Elias à viúva. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite do seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Eu vou repetir esse versículo 14 para você. E você diz o seu nome aí. Eu estou dizendo para você, é o Senhor dizendo para você. A palavra diz: pois o Senhor, o Deus de Israel, está dizendo para você, ouvinte, que está ouvindo esse programa no colo de Deus. Não tenha medo, pois não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer chover. Palavras do Senhor, graças a Deus. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, em sinal de respeito e adoração à palavra do Senhor. E ore comigo. Pai Santo, Pai de bondade, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho unigênito, nós nos colocamos na tua presença, meu Deus, para te adorar, louvar, bendizer, glorificar o teu santo nome e dar graças a ti. Porque nós cremos, Senhor, que tu és o nosso Deus, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaque, Jacó e Davi, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de unção, de amor, de poder, de misericórdia, o Deus de Abraão, o nosso Pai na fé. Por isso, nós te pedimos, Senhor, derrame poderosamente teu Espírito Santo sobre todos nós, para que ele nos dê o entendimento da tua palavra, palavra que exorta, cura, edifica e renova as nossas vidas. Amém. Meu querido irmão e irmã do programa No Colo de Deus, outro dia mesmo nós falávamos sobre o profeta Elias. E o profeta Elias é aquele que, a pedido de Deus, vai ter com o rei Acabe, rei de Israel, dizendo ao rei que devido às suas transgressões dele e do povo de Israel, não haveria de chover durante um período muito longo, e só voltaria a chover quando o profeta Elias, o profeta do Senhor, orasse a Deus pedindo a chuva. E Elias vai dar o recado para o rei, a pedido de Deus, e foge, ele vai morar à beira de um riacho de Quirete, aonde ele seria e foi sustentado pelos corvos, que lhe trazia pão e carne todos os dias, de manhã e à tarde. A seca na terra foi tão grande, mas tão grande, meus irmãos, que acabou atingindo também o próprio profeta, pois o riacho secou. Então Deus, como nós lemos na Bíblia, ele manda o profeta ir para um outro lugar chamado Serepta, morar com uma viúva e ser sustentado por ela. E o profeta foi. A história nós já sabemos. A viúva mal tinha alimento para ela mesma e seu filho. E diz ao profeta, quando ele manda ela fazer um pão para ele, primeiro, vai e faz primeiro para mim, ele diz. E a viúva diz: eu só tenho uma porção de farinha e uma medida de azeite. Vou fazer
essa porção, eu e meu filho vamos comer e depois esperar a morte. Só dá para nós dois. Foi quando Elias disse a ela, no versículo 13: não se preocupe, vá fazer a comida, mas faça primeiro para mim. Depois, com o resto da farinha, faça para você e também para o seu filho. E lá no versículo 14 está escrito assim, que é a promessa de Deus para ela. Pois o Senhor Deus de Israel diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite do seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair a chuva novamente. Oh, aleluia! Oh, glória, Senhor! Meu irmão e irmã do colo de Deus, Jesus, o próprio Jesus também vai citar a viúva de Serepta, lá em Lucas capítulo 4, versículo 25. Ele diz assim: em verdade, verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve uma grande seca e fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a de Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Meu irmão e irmã do colo de Deus, o interessante é que esta viúva, ela não acreditava no Deus de Israel, ela não acreditava no Deus de Elias. Ela era de uma outra religião, a mesma religião da rainha Jezebel de Sidom, que adorava o Deus Baal e outros deuses. Mas o que é maravilhoso nisso? Elias anuncia a palavra de Deus para ela, para a viúva. E ela acredita, ela crê na palavra. Quer ver de novo? Versículo 14. Pois o Senhor Deus de Israel diz isto: não acabará a farinha da sua tigela. Você está entendendo? Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você, essa palavra é Deus falando para você. Não tenha medo, pois o Senhor Deus de Israel diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite do seu jarro, até o dia em que o Senhor fizer cair a chuva. Oh, glórias! O Senhor quem ele está dizendo? O Senhor Deus de Israel, o nosso Deus. Meu amigo e amiga do colo de Deus, é exatamente sobre isso que Jesus está falando em Lucas 4, 24. Ele está falando sobre a fé. Jesus, ele entra na sinagoga, na cidade de Nazaré, onde ele havia sido criado, né? É dado a ele o livro do profeta Isaías, o livro do capítulo 61, e ele começou a ler. E no final do livro ele disse: hoje se cumpre o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Ali na cidade de Nazaré, todos conheciam Jesus, mas não acreditaram nele. Tanto é verdade que perseguiram Jesus para matá-lo. É sobre isso que Jesus está falando para você hoje, é sobre a fé. E ele diz: já que os seus não creram nele, ele vai anunciar o evangelho, a boa nova, o reino de Deus, a outros que têm abertura de coração, para ouvir, abertura de coração, para ouvir para ouvir e aceitar a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com essa viúva. O povo de Israel não queria mais saber de Deus, do Deus de Israel, estava adorando outros deuses. Então Deus manda o profeta para outro lugar. Ah, os meus não estão ouvindo a minha palavra? Então, vá anunciar em outros lugares. E ele foi anunciar para outros povos. A viúva aceita a palavra de Deus e o milagre acontece. Mas acontece por quê? Porque ela creu, porque ela acreditou. Amém? Haviam outras viúvas, mas por que exatamente aquela? Porque aquela
tinha abertura de coração. Deus sabia que ela iria acreditar. Meu amigo e amiga do colo de Deus, eu fico pensando em nós, em nosso povo, como também temos essa dificuldade de abrir e acreditar na palavra de Deus. Eu vejo Jesus sendo anunciado todos os dias em rádio, televisão, assim como nós fazemos aqui, estamos fazendo agora no colo de Deus, mas vejo também quanta injustiça é feita no meio de nós. Quantas crianças e velhos passando fome, jogados na rua. O dinheiro público que deveria ser para construir hospitais, escolas, sendo roubado. As pessoas morrendo por causa disto. O ódio sendo semeado entre os povos. As guerras e a destruição da natureza. Tudo isso por dinheiro e por poder. O ser humano está perdido, adorando outros deuses, os deuses do dinheiro, do poder, do ter, como no tempo do profeta Elias. Agora pergunta: e você, meu irmão, minha irmã? Você acredita na palavra de Deus? Você crê que Deus, através da sua palavra, tem o poder de mudar a sua vida agora, hoje? Como ele mudou a vida daquela viúva que acreditou na palavra de Deus que foi anunciada a ela? E porque simplesmente ela não duvidou, ela obedeceu. E ela tinha tudo para rejeitar a palavra, era de outra religião, acreditava em outros deuses. Mas ao receber a palavra, ela creu. Aí então, as maravilhas de Deus começaram a acontecer na vida dela. Aleluia! Amados do colo de Deus, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele usa as pequenas coisas, os humildes, os pobres, os riachos, o rio, o corvo, os burrinhos, toda a criação, o improvável, para dizer que ele te ama e não te abandona nunca, porque ele é um Deus fiel, é o teu Criador. O profeta Elias também, atendendo um pedido de Deus, acreditou no improvável, no impossível, e Deus honrou o seu profeta. Agora eu te pergunto, baseado no Evangelho, veja, não sou eu que estou dizendo não, é o Evangelho. Tiago 5,17 diz assim: o profeta Elias era um ser humano, um homem igual a nós, aleluia, um ser humano igual a nós. Então por que o profeta e a viúva de Serepta foram agraciados por Deus? Por quê? Porque eles tiveram fé e acreditaram de coração no nosso Deus. Oh, glória, Senhor! Quer ver o milagre começar a acontecer na sua vida? Você quer ver o céu se abrir? Acredite, acredite, acredite com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todo o seu coração na palavra de Deus. Olha só, você está na prova, não é? Você está passando por dificuldade na lida, na luta, na batalha. Você que está travando uma verdadeira guerra. Não tenha medo. Não tenha medo, porque o nosso Deus tem o poder para mudar a sua situação, começando a partir de agora, a partir de hoje. Vou repetir, não tenha medo, porque é o próprio Jesus quem diz a você. Ele diz: tudo é possível àquele que crê. E diz mais: se creres, verás a glória de Deus. Significa que se você acreditar em Deus de verdade, se você acreditar em Deus de verdade, não te faltará nada. Você não está sozinho, não. Você não está sozinha. Você está no colo de Deus. Quando faço um pedido pra Deus, Ele não esquece. Quando oro chorando pra Deus, Ele logo concede. E as lágrimas
chega sem